Boa noite a todos. Obrigada, Marisa, por esse convite mais uma vez para a participação. Eu tenho grande interesse em pesquisa em astrologia e vou mostrar para vocês da onde surgiu a minha linha de pesquisa, a minha formação acadêmica em arquitetura, portanto, eu não tinha nenhuma nenhuma base de pesquisa, mas a astrologia, pela qual eu me apaixonei, acabei deixando a arquitetura, me levou a uma descoberta de algumas pesquisas e um interesse porque todo conhecimento precisa de pesquisa. Para avançar, ele precisa de pesquisa. Então, uma das maneiras foi incentivar os alunos da escola. Aliás, isso é uma característica de escolas mais tradicionais de astrologia, não só a minha, como a Gaia, como a Casa 5, ou como a Santista, quer dizer, interesse em finalização de formação através de um trabalho pessoal, quer dizer, que a pessoa pode escolher um tema e não deixa de ser um trabalho de pesquisa. Então, o incentivo é difícil, tem muita gente que desiste de ter o certificado para não fazer o trabalho, o que é lamentável, mas a maneira que a gente encontra para fazer esse incentivo. Eu vou ter que discordar um pouco desse autor que Marisa falou, que a pesquisa é astrologia para astrologia mundial. Faço muito astrologia mundial e tem algumas pesquisas em astrologia mundial, muito mais difícil de pesquisar do que em astrologia individual, primeiro, porque a mundial depende de um conhecimento de uma astrologia diferente da individual. Ela não tem os mesmos parâmetros, ela não usa as mesmas técnicas, então, principalmente na astrologia política, né? Mas eu vou apresentar para vocês algumas condições de pesquisa na astrologia individual, algumas coisas, inclusive internacionais, que não são aqui do Brasil. Então, eu vou tentar aqui, espero que dê certo. É uma janela, Marisa, que eu vou. Você estava em janela, você não estava na tela inteira, não. Não, eu coloquei a tela inteira, porque na Porque, janela não estava aparecendo. porque apareceu você e meia dúzia, ocupou metade da tela e o resto da Mas, tela. mas aqui no Meeting é assim que aparece Ah, é? mesmo. Então eu vou É, botar uma tela você, é assim, inteira. você não vai ver a gente, mas a gente vai te ver dessa Ah, tá forma. bom. É assim. Ok. Vamos ver se agora eu abro aqui o PowerPoint. Tá vendo aí, Marisa? Sim, sim, consigo já ver, inclusive já no modo apresentação já. Isso, exatamente, porque eu já coloquei. Então, em 1999, houve uma grande divulgação pela mídia de uma pesquisa da Universidade de Minnesota, uma pesquisa de 20 anos, do Centro de Pesquisas de Gêmeos e Adotados, com 8.000 pares de gêmeos separados logo após o nascimento, para avaliar as influências relativas à genética e às circunstâncias do meio na formação da personalidade. E eu observei que as questões principais facilmente eram correlacionadas com planetas. Houve uma grande divulgação da mídia, inclusive de gêmeos brasileiros que participaram dessa pesquisa, que eram 8.000 pares do mundo todo, que não tinham se conhecido, só vieram a se conhecer agora,
ou naquela época, na ocasião da pesquisa, e descobriram que tinham gostos iguais, comportamentos iguais, escolhas iguais. Então, assim, muito surpreendente. Os principais itens encontrados de maior influência genética foi, primeiro, agressividade, que em astrologia a gente corresponde a Marte numa situação de não o Marte bom, mas o Marte aflito, quer dizer, um defeito de Marte, mas também no bom sentido, que é o de ousadia. Então, 80% foi encontrado como uma herança genética. Ou seja, porque o que eles viram? As duas pessoas tinham aquela mesma indicação, eles não tinham mapa dos pais, tinham mapa só dos gêmeos. E a inteligência, que é relacionada a Mercúrio. E também doenças, principalmente as doenças mentais, que são relacionadas em astrologia a Mercúrio, mas não Mercúrio sozinho, Mercúrio com Urano, Mercúrio com Netuno, quer dizer, ligação ali de Mercúrio com planetas que poderiam prejudicar isso. Mas também coração, Sol, diabetes, Vênus e Júpiter, hipertensão, Marte e Júpiter, úlcera, Lua. Havia outras correlações que também não vem ao caso a gente divulgar aqui, porque vocês não conhecem tanto, mas todos os outros itens seriam passíveis de serem correlacionados com planetas, um ou outro, como vai ser aqui a escolha de carreira, a casa 10, que para nós é a que vai corresponder à situação social. Então, isso me incentivou a fazer uma pesquisa de hereditariedade na astrologia. Mas, para eu fazer essa pesquisa, eu precisaria, primeiro, ver onde existia, na história da astrologia, indicação de citação à hereditariedade. Eu vou pular aqui a citação de Cláudio Ptolomeu, do século II, porque, na verdade, a citação dele é mais ligada à concepção do que ao nascimento, porque a maioria das pessoas não sabe, mas a astrologia tem também um mapa de concepção que não é da hora da relação. Esse mapa ele tem uma relação entre o nascimento e ele mesmo. Então, Ptolomeu cita que tem que haver uma relação entre a concepção e o nascimento. Mas a primeira evidência histórica importante que eu encontrei foi do Johannes Kepler. O Kepler é muito conhecido como astrônomo, mas o Kepler era astrólogo. Tem diversos livros de astrologia. No século XVII, ele trabalhava lá para o Rudolf III, que não pagava ele, e ele ganhava dinheiro com astrologia. E também ele, como matemático do rei, ele tinha que fazer os chamados almanaques de previsão. E ele usava a astrologia para fazer esses almanaques. Nessa época, não existia o que a gente conhece hoje com o nome de horóscopo, que é só o signo solar. Porque o termo horóscopo, vocês vão ver utilizado pelo Kepler, é sinônimo de mapa natal. Porque, como horoscópios em grego significa marca da hora, o mapa era chamado de horóscopo. E aí, isso, a partir de 1930, vai ser usado para uma coisa que não tem nada de individual. Então, num dos seus livros, o De Harmonitate Mundi, o Kepler cita: quando o feto está pronto, a capacidade formativa do ser que controla a geração rodeia potencialmente seus quadris e empurra o feto. E, com isto, estimula nova vida na ocasião em que as estrelas retornam aos locais de nascimento do pai e mãe, ou alguma configuração similar, chamando o ser a memória de si mesmo e do seu caráter celeste. Quando ele se refere a estrelas, seria a mesma coisa que ele falar planetas. Demorou muito a astrologia a absorver esse nome planeta, eram estrelas errantes,
uma vez que as estrelas eram chamadas de fixas e a astrologia começa com as estrelas, quando eles começaram a ver os planetas, mais lá na frente, foram chamados de estrelas errantes. Então, a gente encontra muitos textos antigos falando da estrela Vênus, da estrela Júpiter, da estrela Marte. E aí, o Kepler insere ainda uma outra questão que aqui ainda é mais importante. Ele vai dizer, há um argumento perfeitamente claro, além de outros, em favor da astrologia. A relação entre os horóscopos de pais e filhos, ou seja, ele está dizendo entre os mapas de pais e filhos. Ele tinha um mestre, Marslin, que ele admirava profundamente, com quem ele se formou, que não aceitava a astrologia. Tem um livro muito interessante que se chama A Bruxa de Kepler, que é contando a história da mãe dele, que foi condenada como bruxa, e ele levou 2 anos trabalhando muito com a astrologia para tirar a mãe do calabouço, defender a mãe e tirar a mãe. Ele acaba tirando, mas ela já estava muito debilitada e ela acaba falecendo 6 meses depois. Mas esse livro ele é maravilhoso, que ele não tem, na verdade, vocês vão ver nada de astrologia. É de uma pessoa, inclusive, que não aceita a astrologia, mas ele conta a história toda do Kepler, todos os casamentos dele, as coisas que deram errado, ele falando do mapa dele, que ele já previa que aquele casamento ia dar certo ou errado. Mas então ele escreve ao seu mestre Maestlin, dizendo assim: observe a semelhança entre os 2 nascimentos. Você nasceu sob uma conjunção de Sol e Mercúrio, ou seja, Sol e Mercúrio estavam juntos. E o seu filho também. Ambos com Mercúrio antes do Sol. Isso porque Mercúrio nunca se afasta muito do Sol, nunca mais do que 28 graus, mas ele pode estar antes ou ele pode estar depois. Você tem um trígono, que é um arco de 120 graus, Lua-Saturno, e ele quase um sextil, que é um arco de 60 graus. Ou seja, ele está dizendo que os 2 têm uma ligação de Lua com Saturno. Você tem um quase trígono Sol-Saturno como ele. Agora, ele vai falar do que nós, na interação entre 2 mapas, que a astrologia chama de sinastria. No ponto onde está o seu Saturno, ele, quer dizer, o filho, tem Sol e Mercúrio. Onde está localizada a sua Lua, encontra-se o Júpiter dele. No ponto de sua Vênus, seu filho tem o nó do sul, que são os nodos lunares astrológicos. E a sua Vênus é oposta dele. Então, ele já está falando aí não só nos aspectos de um estar junto do outro, mas de oposição. Como seu filho, você tem Marte e Júpiter muito próximos. E no ponto onde está o seu Júpiter, encontra-se precisamente o Marte do seu filho. Essa carta é de 15 de março de 1598, mas vai ser publicada pelo H. Strauss em Die Astrologie de Johannes Kepler no século XX, já 1988, se não me engano. Então, o Kepler congelou aqui, Marisa. Vamos ver se eu consigo liberar. Foi. Então, o Kepler é uma referência excelente. Inclusive, tem um livro do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o astrônomo, sobre o Kepler, onde ele apresenta o Kepler astrônomo, que é a maior parte do livro, e tem uns 4 capítulos sobre o Kepler astrólogo. Mas, no século XX, nós vamos encontrar muito mais pesquisas. A primeira, considerado como pioneiro em estatística astrológica, é o Paul Chouinard, francês, de 1919. Ele fez uma pesquisa e disse que tinha comprovado que pais e filhos têm a tendência de repetir ou o signo do Sol
ou o signo da Lua, ou o signo do ascendente, ou o signo do meio do céu. Então, ele vai afirmar: a criança não tem tal caráter por nascer em um dado momento. Ela nasce no tal momento porque, por hereditariedade, terá tal caráter. O Karl Kraft é outro estatístico suíço que, no seu Tratado de Astrologia de 1939, ele diz: o homem não vem ao mundo sob um céu qualquer, mas sob um céu que mostra semelhança marcante com o céu de nascimento de outros membros da família. Isso é bastante correto, porque a gente vai ver, às vezes, pular uma geração e vai ter características semelhantes aos avós e não aos pais. Nessa pesquisa, procurando essas pesquisas de hereditariedade, eu me deparei com uma pesquisa astrológica importante do CCZEM e outros da Inglaterra, que constituíram um que eles chamaram de The Brotherhood of Life Astrological Research Department, de 1924 a 1951. Isso não tem um livro publicado. Quer dizer, eles não publicaram vários artigos, mas a astróloga americana Doris Chase Dowan publicou as pesquisas deles num livro na década de 80. Eles usaram milhares de mapas para definir fatores relacionados a doenças, 141 doenças. E também para provar que seria a técnica de progressões que destravava a doença. Progressão é um tipo de desenvolvimento do mapa, como a gente tem trânsitos, tem progressões, tem revolução solar, tem lunações e eclipses. Então, eu só peguei uma para dar o exemplo para vocês. Hemorragia cerebral. Urano, que é ligado a imprevisto, surpresa, e também vai reger uma parte do cérebro, e Marte. Marte ligado a sangue. Quer dizer, cirurgias, hemorragias podem estar ligadas a Marte. Então, eles concluíram, estudando mapas, que quando direções, que é a ligação das progressões com as posições natais, estão afligindo esse Urano e esse Marte, eles têm uma boa quantidade de mapas de pessoas que tiveram hemorragias cerebrais. Eu, infelizmente, acabei de perder uma amiga numa situação dessa, exatamente com Urano e Marte mal afligidos. E vem agora a figura mais importante do século XX em termos de estatística astrológica, Michel Gauquelin, francês, formado em sociologia ou em psicologia e estatística pela antiga Sorbonne, atual Paris Descartes. Quando ele era pequeno, ele cresceu ouvindo os pais falarem de astrologia, falando muito sobre signo, né? E ele resolveu verificar que pesquisas estavam feitas em astrologia. Isso por volta da década de 50. E ele se bateu lá nas pesquisas do Schwarzenegger e do Kraft e descobriu que estava tudo errado. Aí ele chegou à seguinte conclusão: não é possível usar metodologia em astrologia, ela não resiste a uma avaliação científica, eu me sinto traído pela minha malha. A partir de então, ele se volta contra a astrologia e procurou provar, através de estatística, que a astrologia não funcionava. Aí nós vamos ver que ele acabou dedicando 40 anos da vida
as estatísticas astrológicas, contribuiu para a astrologia, mas como ele afirmou que o que ele estava fazendo não era astrologia, ele estava estudando a correlação entre a posição dos astros no nascimento e o traço de caráter, mas isso não era astrologia. Então, a astrologia também não se interessou por ele. Até hoje, a gente encontra astrólogo ou estudante de astrologia que não conhece o Michel Gauquelin. Na verdade, ele se baseou em que todos os dias, em razão do movimento de rotação da Terra, cada astro, a imagem do Sol, ergue-se a leste no horizonte, culmina no meridiano, se põe a oeste no horizonte e também culmina inferior, que a gente não vê. Quer dizer, a gente vê isso para o Sol, mas isso vai acontecer, na verdade, com todos os astros. A gente pode ver isso com a Lua, dia de lua cheia, é ótimo, porque aí o Sol se põe, a Lua levanta e você pode acompanhar o movimento dela a noite inteira até o momento que ela se põe e o Sol se levanta novamente. Né? Então, Gauquelin pesquisou mais de 100 mil mapas, estudando, diz não ter encontrado nada com relação ao signo do zodíaco, mas encontrou uma grande força nas posições um pouco antes da ascensão ou depois da ascensão, até mais ou menos 2 horas depois, um pouco antes da culminação ou depois da culminação, 2 horas depois, e mais ou menos 1 hora depois do ocaso e 1 hora depois da culminação inferior. Esse é um desenho simplificado, mas os desenhos do Gauquelin eram desse tipo. Quer dizer, ele tem 30 publicações acadêmicas e mais umas 20 publicações para público leigo, como personalidades planetárias, cosmopsicologia e hereditariedade, que foi uma outra coisa que ele vai estudar. Ele dividiu o mapa em 28 partes, em vez das 12, como nós fazemos, mas utilizando um dos sistemas de divisão que nós usamos na astrologia, que é chamada o sistema de casas Plácidos. Né? E, na verdade, ele começou estudando, ele foi em conselhos profissionais e pediu mapas, dados. Na França é obrigatório colocar a hora do nascimento nas certidões, então as pessoas têm. E aí ele constatou, por exemplo, que cientistas tinham Saturno nessa área mais forte, porque eles não precisavam de muito contato social, porque eles funcionavam bem em isolamento, eram muito criteriosos. Ou, digamos assim, que militares tinham Marte nessas zonas mais fortes. Ele estudou uma dúzia de, mais ou menos, de profissões e foi muito criticado pelo uso de conselhos ou de condições profissionais. Para diminuir um pouco essa questão, ele resolveu entrar com um questionário em universidades. Ele distribuiu 100 mil questionários com uma série de palavras, pediu para as pessoas que quisessem participar colocar seus dados de nascimento e colocar que palavras estariam mais de acordo com a vida deles, tentando marcar uns 100 traços, de preferência de 10 a 100. E 100 mil pessoas participaram, e aí ele pôde chegar à conclusão que, na verdade, os fatores planetários são simplesmente testemunhos do temperamento. É o temperamento que leva à escolha da profissão, e não a profissão
que vai definir o temperamento. Aí ele cria, junto com a esposa, Françoise Gauquelin, o Laboratório de Estudos das Relações entre os ritmos cósmicos e os ritmos psicológicos. Ele era psicólogo, então ele estaria dentro da sua condição. De qualquer maneira, o trabalho dele não foi aceito em universidades. Ele fez um trabalho de doutorado que não foi aceito. Então, ele começou um outro estudo, um estudo de hereditariedade. Se a posição de um astro é indicativa de tendência de caráter, a tendência deve ser hereditária. Então, o que ele buscou? Ele buscou que os filhos tivessem um mesmo planeta, numa mesma zona forte do pai ou da mãe. Ele teve um outro casal que ajudou o casal Gauquelin, que era os Reverchon, a calcular mapas, e ele, com os mapas calculados à mão, ele encontrou um resultado de grande significância. Porém, isso entre 66 e 76. Porém, quando na década de 80 ele foi repetir o cálculo nos computadores americanos, o resultado foi muito mais baixo, completamente diferente. Aquele usou 56 mil dados, e aí ele chegou à conclusão de que seria necessário trabalhar com mais 100 mil mapas e descobriu também que essa significância só aparecia quando pai e mãe tinham a localização de um mesmo planeta, o que então daria o filho tivesse aquela hereditariedade. Porém, Michel Gauquelin nunca foi astrólogo, nem nunca soube astrologia. Na verdade, o que a gente vai ver é que essa repetição nunca precisa ser na mesma zona. Pode ser em outra, mas ele queria que fosse na mesma. A pesquisa estatística, quanto mais objetiva ela é, melhor. Quanto menos variáveis, melhor. Então, Gauquelin não chegou a repetir a pesquisa, porque ele veio a falecer em 91, e, de alguma maneira, só no finalzinho da vida é que ele declarou: não era o que eu queria, mas eu botei muita água no moinho dos astrólogos, porque ele acabou, na verdade, validando a força dos eixos principais do mapa, o ascendente e descendente, que corresponde a leste e oeste, o meio do céu, culminação superior, e o fundo do céu, culminação inferior. As proximidades dessas posições é que indicam força. Força maior no ascendente meio do céu, força menor no descendente e fundo do céu. Fundamentou também a premissa da correlação astrológica entre a posição dos astros no nascimento e a personalidade. E confirmou, como nós vamos ver a seguir, significado dos astros. Porém, ele só encontrou resultado para 5 astros. Primeiro, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. E já no final, que ele tem um trabalho bem menor em cima do planeta Vênus. Nada para Sol, nada para Mercúrio, nada para Urano, nada para Netuno, nada para Plutão. A pesquisa dele, que foi depois aceita em um departamento de uma universidade paranormal, e só teve 3 acadêmicos importantes que validaram a pesquisa dele e disseram que não tinha nada errado, estava tudo
absolutamente correto. Foi o George Abel, da Universidade da Califórnia, o Marvin Zellin, da Universidade de Harvard, e Paul Kutz, da Universidade de New York. Então, aqui a gente tem algumas palavras dos traços de caráter estabelecidos pela pesquisa do Michel Gauquelin, para a lua de bom coração, flutuante, imaginativo, sonhador, tolerante. Vênus, agradável, afável, elegante, gracioso, gentil. Marte, ardente, combativo, corajoso, energético, temerário. O Júpiter, alegre, de gestos amplos, precisa se mostrar, pródigo, vaidoso. E o Saturno, concentrado, metódico, modesto, organizado, reservado, que a astrologia utiliza entre os significados desses astros. Porém, eu particularmente acho que se o Gauquelin repetisse a pesquisa dele, ele encontraria resultado para Urano, Netuno e Plutão. A questão de Sol e Mercúrio é a dificuldade de estabelecer características específicas, porque Mercúrio tem um lado grande de ambiguidade, pode ser uma coisa, pode ser outra, e o Sol também, embora todos esses planetas também vão depender muito de que ligações ele tem. Mas a pesquisa Gauquelin deu 2 frutos muito importantes. Primeiro, o astrofísico Percy Seymour, da Universidade de Plymouth, se encantou pelo fato da pesquisa Gauquelin não ter sido aceita pela maioria dos acadêmicos. Ele chegou à conclusão que deve ser bom. Eu vou olhar, porque aí deve ter alguma coisa de boa. E, de alguma maneira, ele chegou à conclusão que haveria uma. Ele trabalha com uma coisa chamada de ressonância, e o que depois ele chamou de magnetoastrologia. Então, o livro dele é de inglês, foi publicado em 1989, e o livro dele, em português, foi publicado em 1999, Astrologia, a Evidência Científica. O livro está esgotado, porque só houve uma edição, e, de alguma maneira, não é um livro para leigo. O livro é, efetivamente, ele fez um livro para o meio acadêmico. Então, ele defende a ressonância, afirmando que pesquisas biológicas mostraram que muitas formas de vida, de bactérias a seres humanos, utilizam o campo magnético da Terra como orientação. E existem muitas pesquisas que comprovam isso. Portanto, as vibrações do campo magnético exercem efeito sobre muitas formas de vida, inclusive as dos seres humanos. E ele vem, então, com a sua teoria magnetoastrológica. Seymour considera que as manchas solares e a atividade do Sol são afetadas pelos planetas. E o Gauquelin também disse isso na pesquisa dele. Então, ele já encontrou lá uma confirmação do que ele considerava. As partículas do Sol viajam pelo espaço interplanetário e atingem o campo magnético da Terra, onde chegam tocando como um sino, que é percebido pelo feto. Então, aqui a gente pode ver o vento solar que vem aqui e chega no campo magnético da Terra, passou primeiro pelas esferas de outros planetas, mas chega aqui atingindo a Terra também. Então, ele vai pegar a hereditariedade, como ele considerou que o Gauquelin confirmou, para comprovar essa teoria da ressonância dele. Ele vai dizer: o sistema nervoso central do feto
atua como uma espécie de antena, por meio da qual detecta algumas vibrações. Somos programados sobre certas frequências, e isto ocorre pela genética. O feto está predisposto a ouvir sinais planetários específicos, ou melhor, uma gama melódica própria dentro da sinfonia do sistema solar, como um rádio sintonizado para ouvir uma dada estação. Um sinal, o sino, como ele fala, permite que o bebê faça sua entrada no mundo. É desta forma que ele responde à melodia cósmica. A captação da antena depende da hereditariedade. Só que o Seymour sugeriu a inclusão nos planetas que realmente são importantes de Mercúrio, de Urano e de Netuno. Na verdade, a gente vê muito isso. Vocês devem conhecer, por exemplo, exemplos de pessoas que marcaram a cirurgia cesariana e não aconteceu na hora marcada. E isso acontece muitas vezes. Por isso é que a gente diz astrologia, tem o ramo da astrologia eletiva. Mas, na minha opinião, não se faz eleição de nascimento, porque tem uma hora que a criança tem para nascer. O outro fruto da pesquisa Gauquelin já foi para o meio astrológico. 2 astrólogos italianos, Ciro Discepolo e Luigi Miele, pediram a Gauquelin, em 1990, que fornecesse para eles dados de nascimento, porque na Itália não é obrigatória a colocação da hora de nascimento, para que eles pudessem montar uma pesquisa astrológica de hereditariedade. Então, eles montaram uma pesquisa com 25 variáveis, considerando posição por casa, considerando repetição de ascendente, ligação do ascendente com o Sol, e, de alguma maneira, eles encontraram alguns resultados importantes, mas o mais importante, apontado pelos 2 acadêmicos, Francisco Molla e Luigi D'Ambro, do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade de Nápoles, foi de que, indiscutivelmente, por aquela pesquisa de 8.219 dados, há uma forte tendência dos filhos nascerem com o signo ascendente no signo solar do pai ou da mãe. Em 1999, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, entrei em contato com o Ciro Discepolo, que me mandou o livro editado pela universidade a respeito da pesquisa deles. Ele disse que já tinha levantado mais de 75 mil mapas e tinha comprovado essa maioria. Aí eu disse para ele, não precisa você me dizer, porque eu também já verifiquei isso aqui. Eu li a pesquisa dele na revista L'Astrologue, francesa, de 1991, e aí, nessa época de 99, eu pedi que ele mandasse esse resumo da pesquisa. Então, tem outras questões aqui que a gente não vai entrar em detalhe, mas, por exemplo, a casa do Sol, se é a mesma do pai e do filho. No caso da mãe, vai ser a casa da Lua. Então, mas aqui são detalhes que também não vêm ao caso. Em função disso, eu montei uma pesquisa da evidência da hereditariedade astrológica no Espaço do Céu, que naquela época tinha 2 anos, agora está completando 25 anos só em estudo de astrologia, pesquisa, formação e divulgação. É ajudada pelos alunos, pelos colegas,
conseguimos reunir 610 dados que formaram 244 relações familiares. E depois de fazer o levantamento das relações familiares, nós misturamos as famílias e montamos um grupo de controle. Ou seja, todas as pesquisas do Espaço do Céu foram feitas sempre com um grupo de controle. Na verdade, se o Ciro Discépolo já tinha usado variável demais, eu usei muito mais ainda. Por quê? Porque eu quis inserir aquelas posições que o Gauquelin sugeria e que eu via muito nos meus atendimentos quando estudando a retificação e busca da hora do nascimento, que eu lidava com mapas de familiares. Então, eu queria provar aquilo também que eu via muito. Queria provar estatisticamente. Então, nós montamos um questionário para as pessoas que se dispuseram a fornecer os dados do mapa do filho para que nós pudéssemos fazer o levantamento. E os principais resultados do Espaço do Céu foram o signo solar do filho igual ao signo lunar da mãe, o signo lunar do filho igual ao signo ascendente do pai, o signo ascendente do filho igual ao signo solar da mãe e a casa da lua do filho igual à casa da lua da mãe. Não apareceu nada daquilo que eu mais buscava, que era realmente para comprovar a pesquisa do Gauquelin. Foram muitas variáveis. Isso é uma coisa complicada, que a gente que não está habituado com pesquisa, mas eu aprendi aqui que nas pesquisas que eu orientei depois, isso já funcionou diferente. Quer dizer, a gente tem que formular uma hipótese mais objetiva, mais concisa. Entretanto, como uma coisa que a Marisa citou, nós decidimos estudar algumas famílias. E nós tínhamos famílias com 3 gerações, como foi o caso aqui dessa família de 20 membros, o casal, 7 filhos e 11 netos. Estudando a família, ela apresentou como principal característica ligações do Sol com o planeta Júpiter, 11 membros, ou seja, mais de metade. E também o planeta Saturno numa posição forte, na ascensão, 5 membros, e na culminação superior, outros 5 membros. Então, Júpiter forte e Saturno eram características maiores dessa família. E depois, a predominância do Sol no signo de Câncer, mais 1/3 dos membros. Entretanto, a gente vê coisas assim muito mais marcantes, como eu só vou dar 3 exemplos aqui para vocês, que seria de uma família que o avô, o filho e o neto têm uma conjunção de Lua e Saturno. O avô em Capricórnio, na culminação inferior, o filho em Sagitário, no ascendente, e o neto em Peixes, no descendente. Uma outra família, avô, filho e neto, tem um grande número de planetas, mais de 4, que nós denominamos estélio, na casa 9. O avô em Peixe, o filho em Libra e o neto em Capricórnio. Também temos exemplo de um Plutão ascendendo, o avô em Câncer, o filho em Leão, o neto em Libra. Então, as famílias têm características próprias. Efetivamente, a relação qualitativa de um grupo definido é muito fácil de encontrar. Eu não coloquei aqui, mas eu posso dar exemplo a vocês de uma família que avó, filha e neto têm a Lua formando um ângulo de 90 graus, que nós chamamos de quadratura com Saturno.
E isso a gente encontra muito. Quando a gente faz atendimento de mapa de bebê, a gente sempre pede os dados do pai e da mãe, para poder mostrar com qual dos dois a criança é mais parecida. O que ela sempre tem repetições dos dois lados, mas às vezes tem muito mais de um do que de outro. Mas também pode acontecer de ter, por exemplo, como no meu caso, que eu estava procurando, por que do meu Sol em Câncer, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus avós, ninguém tinha. No entanto, quando eu fui ver os mapas, meu pai tinha 4 irmãs, e quando eu fui ver os mapas dessas irmãs, 3 delas tinham lua em Câncer. Quer dizer, então tinha alguma coisa de câncer na família que eu não tinha descoberto. Então, tem muitas características específicas por família que vocês podem encontrar. Quer dizer, essas relações. Essa do Ciro discípulo é verdadeira. A maior parte das pessoas tem tendência para nascer com ascendente no signo solar do pai ou da mãe. Eu, por exemplo, tenho meu ascendente no signo solar da minha mãe. Então, a gente vai ter várias relações aqui que vão aparecer mais nas características familiares. Essa minha pesquisa ela foi apresentada no mundo ibero-americano, na Espanha, Portugal e vários países aqui da América do Sul. Mas eu tive o privilégio de ter a pesquisa publicada em russo, porque na minha apresentação na Espanha, em 2007, no Congresso de Alicante, tinha uma moça russa que veio pedir autorização que ela ia fazer uma publicação de todas as palestras do Congresso. E em 2008, eu recebi o livro com a publicação. Ele foi publicado também no livro Astrologia no Paralelo 30 Sul, é organizado pela Lúcia Torres, da Casa 5, porque eu apresentei a palestra em Porto Alegre, num evento que ela costuma fazer todo ano, e a Marisa também, que me entrevistou para o seu programa Pesquisar, ficou muito interessada na questão da hereditariedade e acabou publicando em um dos 2 livros do seu projeto. Outras pesquisas astrológicas. Muito interessante falar da polêmica da tese da astróloga francesa Elisabeth Tessier, em 2001, na Universidade Paris-Descartes. Eu tive conhecimento de uma outra pesquisa em astrologia sobre o autor francês Maurice Rougier, que criou uma fórmula matemática que ele chamou de Fatum para desenvolvimento do mapa. Eu não cheguei a ter essa publicação, mas me foi dito por um outro francês, Jacques Albron, que ela foi aprovada na época que ainda era Sorbonne. A Elisabeth Tessier foi uma astróloga muito famosa, porque ela era astróloga do François Mitterrand, do rei Juan Carlos da Espanha e de vários nomes assim políticos importantes. E ela decidiu, porque todo mundo falava que ela era muito midiática, mas uma ótima astróloga. Inclusive, ela tem trabalhos de astrologia individual, de astrologia mundial, muito bons, mas ela tinha sido modelo, então talvez por isso ela tivesse se mantido ligada à mídia. Então, o nome da tese dela é Situação Epistemológica da Astrologia através da ambivalência, fascinação, rejeição nas sociedades pós-modernas. A tese foi apresentada em 7 de abril de 2001. O orientador dela era o sociólogo Michel Maffezoli. E a banca era presidida por outro cara bem conhecido nessa época, que era o Serge Moscovitch. Presente na apresentação, o astrofísico Jean Anduze pediu a anulação da apresentação
e muitos presentes, que tinham uns 200 pessoas, o apoiaram em protesto, se levantaram e foram embora. A maioria foi embora. A TCE recebeu o título de doutor em sociologia, mas não acabou ali. Isso provocou uma grande polêmica no meio acadêmico, porque o presidente da Universidade de Paris, Descartes, recebeu um abaixo-assinado de 300 acadêmicos pedindo a retirada do título dela. Uma das pessoas que se posicionou a favor foi o presidente da Universidade de Genebra, o Jean Zogby, que ele falou assim: olha, o problema não foi com a astrologia, quer dizer, não foi com a astrologia, não foi com a TCE, não tem erro na tese. O problema é a sociologia compreensiva francesa defendida pelo Michel Maffezoli e pelo Sérgio Moscovici, que é considerado uma ameaça por nutrir os movimentos sociais. E, com a empolgação da pesquisa de hereditariedade, houve um incentivo para outras pesquisas no espaço do céu. O médico paulista Dr. Sérgio Mortari tinha muita vontade que um curso dele de astrologia e saúde, que ele estudou astrologia durante 20 anos e usava o mapa nas suas consultas médicas, ele era um médico homeopata, ele dizia que ele não era astrólogo, mas ele utilizava a astrologia e sabia muito a astrologia. Então, ele tinha aquela coisa assim, que ele já tinha dado uns 3 ou 4 cursos em São Paulo e nunca conseguiu que ninguém apresentasse um trabalho final. Aí eu consegui convidá-lo para vir dar esse curso no Rio, no fim de semana, uma vez por mês. Ele falou, não, mas o curso é de 2 anos. Eu falei, mas não tem importância. O senhor vem todo mês aqui e a gente dá o curso. E aí nós conseguimos que, da primeira turma, algumas pessoas terminassem o trabalho, e eu prometi que, se o trabalho fosse terminado, seria publicado em um livro. E o livro foi lançado na inauguração do FINAC, aqui do Rio, lá na Barra da Tijuca, que já nem existe mais. O trabalho de asma foi feito por Lúcia Xavier e Regina Fernandes, astrólogas, que fizeram o curso com o doutor Sérgio, na verdade, que encontraram como resultado Netuno ligado ao Sol, à Lua ou ao ascendente. A síndrome depressiva, que foi feita pela astróloga Carmen Provoleri, que encontrou Saturno ou Plutão muito forte. A prematuridade, Christine Essinger, ligações de Marte e Júpiter, e rinite alérgica, Eduarda Barreto e Maria Fátima de Souza Mauro, Lua ligada a Marte. Na verdade, o grupo foi pequeno. O número de mapas era pequeno. A única coisa que foi usado também um grupo de controle. Só que esse grupo de controle eram outras pessoas. Então, as pessoas tinham que conseguir o grupo para encontrar, primeiro formular a hipótese e depois verificar a hipótese. E em 2003, 2004, eu consegui realizar uma pesquisa que eu estava querendo fazer desde a década de 90, porque eu sempre escutava falar que no Timeu de Platão estavam as bases da astrologia, só que ninguém nunca mostrava. Mas, para fazer esse estudo, era preciso que eu tivesse um doutor em filosofia ou uma pessoa muito especializada em Platão. E o Marcos Reis Pinheiro, que estudou no Espaço do Céu, quando ele terminou o doutorado dele em Platão, ele se dispôs a fazer a coordenação dessa pesquisa. Fizemos leituras em vários textos do Timeu, quer dizer, português, inglês e francês. Ele foi distribuído entre
diversas pessoas, Lúcia Xavier, que tinha participado da outra pesquisa, que também participou dessa, Marilda Goulart, Regina Célia de Souza, Sandra Fanzas e Tereza Samuel. Foi dividido o Timeu, eu fiquei com a parte da geometria, por causa do meu conhecimento, e dividimos, cada uma ficou com uma parte, e o Marcos coordenava, e o final nós acabamos editando esse livro, que foi também entregue a algumas pessoas que não sabiam nada de astrologia, para ver se elas realmente conseguiram entender o que nós estávamos querendo dizer, e tivemos um resultado positivo. Esse é o livro que vende menos do Espaço do Céu, mas o objetivo não era vender, era efetivamente fazer uma pesquisa e publicá-lo. Os primeiros textos de astrologia em grego são do final do século III. Platão é século V, século IV antes de Cristo. Portanto, Platão não tinha conhecimento de astrologia. O Timeu é a parte final da obra de Platão, onde os personagens se encontram para dar continuidade a um diálogo anterior, supostamente encerrado na República. Timeu vai ser a cosmogonia, ou seja, a descrição do nascimento do universo. Para que a astrologia possa fazer sentido, é necessário que exista um universo. E a inclusão no Timeu de uma cosmologia, ou seja, das leis gerais que regem o universo, oferece uma visão do mundo a partir da qual a astrologia pode se fundamentar e elaborar as suas teses. Eu vou apresentar apenas umas rápidas conclusões aqui, para vocês terem uma ideia do que nós encontramos. Quem tiver mais interesse, tem um vídeo meu no canal do YouTube da apresentação que eu fiz na Escola Gaia de Astrologia. Então, primeiro, como resultado de uma inteligência que segue um modelo exemplar, todos os fenômenos são ordenados e possuem um encadeamento racional, ou melhor, há uma razão para serem como são. Esta condição dá sentido aos fenômenos celestes e permite traçar uma relação com os terrestres. Segundo, um vasto estudo das características e funções dos 4 elementos, que eram anteriores, porque começaram lá os elementos com empédoclos, que são utilizados na astrologia, inclusive com relação ao funcionamento do corpo humano, que Platão vai dizer que o corpo humano funciona bem quando há equilíbrio dos 4 elementos. Em terceiro lugar, a igualdade entre o homem e o cosmos, uma vez que sua alma e a do universo possuem estruturas semelhantes. Essa condição de igualdade conduz à lei de semelhança utilizada pela astrologia. Portanto, pode embasar a premissa astrológica da relação entre os fenômenos celestes e os terrestres, especialmente no que se refere à alma humana. E o Platão diz que um dos motivos da visão, o primeiro motivo é para poder estudar filosofia, e que o segundo motivo é para o homem poder olhar para o céu e copiar as revoluções harmônicas dos astros para imitá-las na sua própria alma. Então, esse ponto pode ser considerado como fundamento para a função da astrologia, para que o homem possa encontrar seu equilíbrio, imitando nas revoluções de sua alma as revoluções inteligíveis dos planetas, é preciso fazer uso do conhecimento que a astrologia possibilita. Então, essa foi uma pesquisa, basicamente tentando comprovar uma coisa que eu ouvi falar várias vezes, mas que nunca me era apresentada. Importante a gente citar também que a Universidade de Brasília, em 2005, no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares do Núcleo de Estudos de Fenômenos Paranormais, divulgou os resultados de uma pesquisa intitulada Verificação dos efeitos das posições dos astros na eclíptica com respeito à formação do homem e seu cotidiano. O coordenador do NEFP
era o Paulo César dos Reis Gomes, e o astrólogo coordenador foi o Francisco Seabra. O número não foi grande, foram 100 voluntários que verificaram um índice de acerto próximo de 95%. Isso teve uma ampla divulgação da mídia na época e possibilitou que, por causa dessa pesquisa, a Universidade de Brasília tenha organizado o primeiro e único encontro de astrologia da universidade, que eu tive o privilégio de participar como convidado. Isso foi retirado do site da universidade. Esteve lá durante alguns anos e depois, efetivamente, foi retirado. Também queria falar que existem estudos muito interessantes, como, por exemplo, na Universidade de Israel, eu tive a possibilidade de ler, não uma revista de astrologia, mas uma revista de astronomia, Sky and Telescope, sobre o doutorado de um rapaz que se chamava Astrologia na Obra de Shakespeare. Porque o Shakespeare tem várias citações astrológicas. Se vocês forem lá a Londres, no teatro do Global do Shakespeare, que foi reconstruído, vocês vão encontrar toda uma parte de explicação do porquê o Shakespeare fazia citações astrológicas. Então, existem várias outras pesquisas, digamos que a gente não tem conhecimento delas, mas utilizando a astrologia não apenas como estatística. Como Marisa falou, essa pesquisa histórico-documental é a maior parte sobre autores, principalmente autores como Doroteu de Sidon, como Ptolomeu, como Vettius Valens, que a gente tem aqui no Brasil, ou de autores da Idade Média, como Marcelo Fitino, o Raimundo Lúlio. Então, isso é o que vai aparecer mais como pesquisa em astrologia. Mas, volta e meia, a gente vai encontrar algumas coisas muito interessantes. E esse grupo de acadêmicos, que se denomina Academia Celeste, anualmente eles fazem encontros para divulgar as suas próprias reflexões ou pesquisas, e, a partir de 2 anos atrás, porque com a pandemia eles acabaram passando a transmitir esses encontros, normalmente são na UF, e em horários assim difíceis para a gente que está interessado poder ir assistir. Então, agora eles têm o canal do YouTube, que tem uma série de trabalhos maravilhosos que podem ser vistos lá. Não apenas eles todos estudaram astrologia. Nenhum deles é astrólogo, mas são todos formados em astrologia. Inclusive o Luís Ribeiro, de Portugal, Marcos Reis, José Celório, Cristina, Dil Carvalho, a gente conhece quase todo mundo, e, de alguma maneira, eles passaram a convidar pessoas que fizeram pesquisas em autores de astrologia ou ligados à astrologia, como eu vi uma vez uma moça falando sobre a utilização de pedras na Grécia, né? Quer dizer, a história de utilização, junto com a astrologia, de pedras que eu não conhecia. Então, eu espero não ter sido longa demais. Agradeço a vocês e a Marisa mais uma vez pelo convite.